Olá, queridos alunos, tudo bem? Então, começamos mais uma aula hoje de inglês, book 2. Estamos aqui ao vivo para todos os alunos da Evolute e também pessoas que têm interesse em aprender inglês, fazer uma revisão, certo? Ah, agora sim, agora foi o áudio, certo? Então, estava aqui falando com vocês, me apresentando. Eu sou o André Vanzeler, sou o diretor da unidade do Centro do Rio de Janeiro. A aula de hoje é do Book 2 e teremos as aulas relativas a Class 5 to Class 8. Então, aula 5 às aulas 8, até a aula 8. Aqui hoje a gente tem alunos do Rio de Janeiro, provavelmente a gente tem alunos também do estado de São Paulo. Conforme vocês forem entrando, vai avisando aí, vai dando um alô pra gente. Obrigado, Jana. Deu uma corrigida aqui no áudio já. Estava no mudo. Então sejam todos bem-vindos. Com certeza também vai ter aluno Evolute, tem alunos também que podem ser, não sejam Evolute, mas têm interesse em querer aprender alguma coisa em inglês e vão conhecer um pouco melhor a nossa escola mais à frente, certo? Então, em caso de dúvida, durante a nossa aula, temos um e-mail, evoluteduvidas@gmail.com. Esse e-mail, vocês podem disparar para lá que a gente responde no final da aula e durante a semana, de repente, vocês tendo alguma dúvida. Para quem é aluno do Rio de Janeiro, a gente tem um grupo que o Carlos tem ficado de frente, então a gente tira dúvidas ali dentro do grupo. Quem não é do Rio de Janeiro, vocês podem mandar dúvida para cá, evoluteduvidas@gmail.com, e a gente também vai estar tirando essas dúvidas de vocês durante a semana, tá bom? Então vamos começar. Book 2. Então essa aula é relativa às aulas 5 até a aula 8 do Book 2. Para quem já fez essas aulas, é uma revisão, serve como uma revisão. Para quem está mais abaixo, de aula 1 a 4, por exemplo, já é um material extra que vocês podem ver. E assim que a gente voltar às aulas normais, presenciais, aí vocês podem também complementar com a plataforma digital que a gente tem. O interessante é que essas aulas elas passam um pouco rápido sobre o material que a gente tem da Evolute, mas a plataforma digital é de extrema importância para complementar o seu estudo. Na plataforma que vai estar todo o material mais completo relativo ao inglês. Então aqui no Book 2, eu achei um ponto interessante que não estava ali no meio termo, eu acabei pegando, porque a gente já falou um pouquinho de países, a gente vai falar um pouco mais de países em outras aulas mais à frente, mas eu quis entrar e colocar logo uma lista de países e nacionalidades para que vocês pudessem já memorizar isso, certo? Então a gente tem o quê? Tem Brasil, Alemanha, Espanha, Estados Unidos da América, França, Grécia, Inglaterra, China, Índia, Portugal, Japão, Itália. Deixa eu aproveitar e tirar aqui meu rosto do meio do caminho, senão atrapalha vocês, né? E nacionalidade: brasileiro, alemão, espanhol, americano, francês, grego, inglês, chinês, indiano, português, japonês e italiano, certo? É, Aqui já tem uma certa relação, né? Então, Brasil, brasileiro, Alemanha, alemão, Espanha, espanhol, Estados Unidos da América, americano, França, francês, Grécia, grego, Inglaterra, inglês, China, chinês, Índia, indiano, Portugal, português, Japão, japonês, Itália, italiano.
Vou falar um pouco rápido, mais rápido, o que seria em inglês. E aí, numa segunda vez, quando estiver voltando, a gente fala um pouco mais devagar e eu peço que vocês falem comigo também. Vamos lá, Brasil. 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 Alemanha. Germany. Espanha. Spain. Estados Unidos da América. United States of America. França. France. Grécia. Greece. Inglaterra. England. China. China. Índia. Índia. Portugal. Portugal. Japão. Japan. Itália. Italy. Brasileiro. Brazilian. Alemão. German. Espanhol. Spanish. Americano. American. Francês. French. Grego. Greek. Inglês. English. Chinês. Chinese. Indiano. Indian. Português. Português. Japonês. Japanese. Italiano. Italian. Então, esses aqui são os países e nacionalidades. Agora eu vou falar um pouquinho mais devagar e vou até repetir 2 vezes e peço para que vocês repitam junto comigo quando eu estiver falando inglês, certo? Vamos lá então. Brasil. 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 Brasileiro. Brazilian. Brasileiro. Brazilian. Alemanha. Germany. Alemanha. Germany. Alemão. German. Alemão. German. Espanha. Spain. Espanha. Spain. Espanhol. Spanish. Espanhol. Spanish. Estados Unidos da América. United States of America. Estados Unidos da América. United States of America. Americano. American. Americano. American. França. France. França. France. Francês. French. Francês. French. Grécia. Greece. Grécia. Greece. Grego. Greek. Grego. Greek. Inglaterra. England. Inglaterra. England. Inglês. English. Inglês. English. China. 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 Chinês. Chinese. Chinês. Chinese. Índia. 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 É interessante lembrar que a forma que a gente fala em inglês não é a mesma do português. Então, por exemplo, no meu caso, com sotaque carioca, eu falo Índia, mas para o inglês seria Índia, com um D bem curto, né? Índia. Indiano, Indian. Portugal. Portugal, Portugal. Portugal, Portugal. Português, português. Português, português. Japão, Japan. Japão, Japan. Japonês, Japanese. Japonês, Japanese. Itália, Italy. Itália, Italy. Italiano, Italian. Italiano, Italian. Então vamos lá. Essa parte aqui acho que não tem muita dúvida. Os países realmente gravando aos poucos, cada vez mais agregando mais conhecimento, né? Sabe, descobrindo novas palavras, novos países e nacionalidades. O único ponto que eu acho interessante a gente lembrar é que, por exemplo, United States of America, dependendo da forma que se fale, é um nome muito grande, então provavelmente você deve ouvir em algum lugar USA, que é
a sigla de United States of America, ou então US, que é United States. É o mais comum assim, você ouvir falar, né? Quando vai falar de Estados Unidos, USA, ou então US como Estados Unidos. Vou ver aqui, ó. E aí, eu queria aproveitar agora, a gente vai entrar para a lição 5 do Book 2. Então, na lição 5, o que a gente tem? Lição 5, que é o WH Questions. Então, WH Questions. Certo? WH Questions. São os pronomes que são usados para fazer as perguntas. Então, a gente tem who, where, what, which, when, whom, why, whose. E tudo isso auxilia para a gente criar perguntas. Para para a lição 5, a gente vai focar mais no what and where, certo? What e where. Então, what significa o quê? Na verdade, o que e qual. E where, onde, de onde, por onde. Where vai ter, normalmente vai indicar algum tipo de pergunta que se remete a local. E o what é uma pergunta realmente geral. O que, qual, de forma bem mais ampla. Vou ver alguns exemplos aqui. Exemplos de perguntas, então. Juntando o que a gente já tem ali de vocabulário com as perguntas usando what and where. What is your nationality? Qual é a sua nacionalidade? Se alguém me perguntasse isso, eu responderia I'm Brazilian. I'm Brazilian. Eu sou brasileiro. E com vocês? What is your nationality? Podem responder. Brazilian, certo? Brazilian. Where are you from? Também é uma outra forma de você perguntar da onde a pessoa é, de qual país ela é. Ela pode responder, por exemplo, dependendo da forma que for, não só como país ou como uma região, de repente cidade, mas aqui nessa minha pergunta eu coloquei, ó, where are you from? Normalmente quando você encontra uma pessoa numa viagem, uma pessoa que é estrangeira, você pergunta, where are you from? Normalmente responde país. Então, I'm from Brazil. I'm from Brazil. Mas dependendo de onde você esteja, se você está fora do Brasil, em alguma cidade, que você já mora há algum tempo, e você está conversando com pessoas que você já vê com alguma frequência, pode ser que a pessoa de repente responda, I'm from Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Ele não está tão ligado ao país. Quando você pergunta nacionalidade, realmente não tem muito para onde fugir. I'm Brazilian, eu sou brasileiro. But where are you from? Pode ser de cidade, certo? Com isso a gente pode juntar aqui, ó, nessa nosso vocabulário lá e até fazer mais perguntas. Deixa eu voltar para cá. Demorei um pouquinho aqui que eu estava invertendo as telas. Vamos lá. Então, where are you from? Where are you from? I'm from Brazil. E aí, quando você quer perguntar para a pessoa e você já tem uma inclinação, né? Será que a pessoa é de tal lugar, de tal país? Por exemplo, você vai encontrar numa rua uma pessoa que você acha que é brasileiro, né? Are you from... Minha letra tá meio grande hoje. Vou botar pra cá. Are you from Brazil? Bom,
you from Brazil? Are you from Brazil? Usando o verbo to be, que é nosso verbo básico. Como é que a gente vai responder isso aqui? Are you from Brazil? Alguém me pergunta isso, então eu vou responder. Yes ou no? Então, yes. I'm from Brazil. Certo? Sempre usando o verbo to be. Na hora de perguntar, o verbo to be vai para frente da pergunta e o sujeito vai para trás. Na hora de responder, o sujeito na frente e o verbo to be atrás. Certo? Where are you from? Vocês podem perceber, é da mesma forma. Vamos lá. Where are you from? O mesmo caso acontece aqui, ó, o verbo to be com o sujeito. Então, sendo uma pergunta, o verbo to be vai para frente e o sujeito fica atrás. E a gente tem aqui o where para nos auxiliar. Onde? De onde você é? Esse from, né, que é da onde, de que lugar, de onde você é. Certo? Lembrar dessa ligação do verbo to be, a gente sempre quando for fazer uma pergunta, colocar o verbo to be na frente e o sujeito, pode ser qualquer sujeito, por exemplo, fazendo uma pergunta bem parecida com o que já está aqui. Is he American? Is he American? No. He is English. Então, ele é americano? Is he American? No, he is English. Ele não é, ele é inglês. Certo? Ou então você pode responder de uma outra forma. Sem esse no. Essa forma que eu respondi é uma forma que assim, fica mais claro, mais compreensível. Mas também pode responder he isn't American. No, he isn't American. He's not American. Certo? Aqui é o is not. Certo? Então, isso aqui são os joguinhos que a gente vai fazer com o verbo to be para encaixar nas frases. E essas são as perguntas normalmente mais básicas quando a gente conhece alguém, quando a gente vai encontrar alguém, principalmente no caso de viagens ou quando as pessoas. Eu falo aqui do Rio de Janeiro, então a gente está numa cidade que é muito turística. Sempre vai ter uma pessoa que vai vir e vai falar inglês. E para você poder desenvolver, poder conversar, falar alguma coisa, sempre é bom você ter essas perguntas-chave que são iniciais para uma conversa. Se a pessoa fala inglês, de onde a pessoa é, e aí a conversa vai saindo aos poucos, certo? O tamanho da letra tá bom? Não sei se de repente para vocês aí uma letra maior, menos torta, mais bonita. O que vocês acham aí? Tá tudo certo? Não, só consegui ver até agora o comentário da Janaína. Se tiver alguma dúvida também até aí, eu volto, repito. É só comentar aí no vídeo, certo? Então, voltando aqui. What's your nationality? Qual é a sua nacionalidade? I'm Brazilian. Então, eu sou brasileiro. Nesse caso aqui, I am Brazilian.
Se a gente tivesse colocado ali o apóstrofe M, ficaria mais curtinho. I'm Brazilian, eu sou brasileiro. Where are you from? De onde você é? I'm from Brazil, eu sou do Brasil. I am from Brazil. Normalmente, quando você começa a pegar um pouco da dinâmica de falar, de ouvir, responder, de conversa, você vai tender a falar as coisas de forma mais curta, né, de contraída. Quando a gente está aprendendo, é normal da gente falar usando o verbo to be, deixando tudo mais claro. I am from Brazil, mas com o tempo a gente vai encurtando, vai colocar ali o so I, apóstrofe, am from Brazil, por exemplo. Opa, agora sim estou vendo o pessoal aqui comentando. Lu Fagundes, Cassiane, André. Que bom que vocês estão conseguindo enxergar bem. Vamos passar aqui para o vocabulário. Então, Lesson 6. Lesson 6. Lesson 6, Vocabulary. Aqui, na lição 6, a gente tem o vocabulário relativo a números, endereço, direções, né? Cidades, cidade, rua, então localização, na verdade. Vou passar aqui para vocês então rápido o que a gente tem em inglês e aí eu volto e falo com vocês pausadamente para a gente poder repetir isso junto, certo? Número, number. Endereço, address. Avenida, avenue. Apartamento, apartment. Cidade, city. Cidade é interessante porque como tem aquele Tzinho no final, se for um americano falando, vou voltar aqui. Se for um americano falando cidade, ele tira aquele T do city e ele vira um R, mas só na hora de falar. Ele vai pegar city, que é o britânico, esse T aqui, ele vai ter um som de R. Então vai ficar city, city. Algumas palavras que terminam com TY, pro inglês americano, eles fazem isso. Então, cidade, city, ou city. Rua, street. CEP, zip code. Estado, state. Telefone, telephone. País, country. Relógio de pulso, watch. Relógio de parede, clock. Quando se está adiantado em relação ao tempo, fast. Atrasado, slow. Fast, slow pode ser rápido e devagar. Fast, rápido, slow, devagar. Mas relativo a tempo, ou relógio, na verdade, fast, adiantado, slow, atrasado. Meio-dia, midday, ou noon. Meia-noite, midnight. Hora, hour. Minuto, minute. Segundo, second. Acordar, wake up. Todos os dias, every day. Primeira vez, first time. Às vezes, sometimes. Desta vez, these times. Meio período, part-time. O dia todo, all day long. Período integral, full-time. Número de telefone, telephone number. E aí sempre lembrando que as palavras mais longas, a gente tem o som mais forte no início da palavra, geralmente. É o contrário do português. Em português, normalmente, a maior parte das palavras tem o som mais forte na sílaba final. No inglês é um pouquinho diferente, isso inverte. Então vamos lá, lesson 6. Com isso a gente consegue montar algumas perguntas, juntando vocabulário, what, por exemplo. What is your address? Qual é o seu endereço? Quando você for responder, tem uma certa montagem que se faz. Você vai colocar primeiro o número da casa, depois o nome da rua, cidade, estado, CEP, país, que é a forma correta de se falar o endereço. Mas no dia a dia você de repente vai falar só o nome da rua, o número, e vai ser bem compreendido.
What is your address? My address is 91 Alfândega Street, Rio de Janeiro, RJ 20070 00, que é 20, né? 3, Brasil. Esse endereço é o endereço da Evolute Center RJ, então não adianta me mandar nenhuma correspondência, nenhum presente durante aqui o isolamento social que eu não vou conseguir receber, só quando a gente voltar lá. Vamos lá novamente. My address is Alfândega Street, Rio de Janeiro, RJ. E aí o legal é o que? Número. Se for um número aleatório, tipo um número do CEP, se tiver zero no número, você não precisa falar zero também. Você pode falar ou 2 ou 7 ou 3, certo? Aí um outro ponto interessante. A gente tem dois zeros juntos. Então pode ser falado 2 7 3. Double O é o zero duplo, certo? Então, vou pegar aqui uma caneta, vamos para o quadro. Aí são algumas dicas para o dia a dia, né? É claro que quando alguém te perguntar qual é o seu endereço, muito difícil você vai chegar e falar até o CEP. Mas se porventura, em algum momento, você tiver que falar seu CEP, é interessante saber esses detalhes. Então, quando você fala de CEP, cartão de crédito, número de telefone, o zero, ele pode ser falado como zero, mas normalmente o zero, ele é o ou. Você fala ou, certo? Então, nesse caso, a gente tem um CEP, que é o 20.070-003. E aí eu tenho, vamos lá, 20.070, 0003. Então, 200770 ou 70 Novamente, 2070 dash, que é o tracinho, 003. Aí o que a gente tem aqui? Double ou novamente double ou, certo? Então, ou duplo, ou duplo, e aí a gente tem o zip code. A mesma coisa que você tem lá a sua sequência de cartão de crédito, 5, 2, 0, 0, aí 4, 9, 2, 7. Então, você tem uma sequência aqui de cartão de crédito. Você pode chegar a falar 52004927. Então, você pode falar dessa mesma forma e vai falando o restante dos números do cartão de crédito, certo? Telefone também é a mesma coisa. A gente fala dessa mesma forma. Vamos voltar aqui para o endereço. Então, my address is 91 Alfândega Street, Rio de Janeiro, RJ 200700003, Brasil. Meu endereço é Rua da Alfândega, 91, Rio de Janeiro, RJ 20070 003, Brasil. Vocês conseguem pensar aí no endereço de vocês? Vou fazer essa pergunta para vocês agora. What is your address? Qual é o endereço de vocês? Pensa aí, monta mais ou menos esse mesmo formato e tenta me responder. Não vou conseguir ouvir daqui, mas eu quero que vocês pelo menos raciocinem a montagem de como é a resposta dessa pergunta.
Deu uma enrolada? Não. Tá saindo, tá? Eu sei que tá saindo aí devagar. Tem que raciocinar. Certo. Então, um outro ponto interessante é o que? Como a gente está no Brasil, a gente pode falar, a gente tem uma abertura para se falar, por exemplo, é, a rua e o nome. No meu caso, eu coloquei Alfândega Street. Poderia colocar Rua da Alfândega, que é a forma que está escrita o nome da rua, mas para ser melhor compreendido por uma pessoa que não fala português, se eu colocar Alfândega Street, a pessoa, é uma rua, ok? Porque da mesma forma que está Alfândega Street, se tivesse em português ele não saberia o tamanho. Por exemplo, se tivesse Rua da Alfândega, de repente ele não entenderia que é uma rua, de repente ele poderia imaginar que é uma avenida. Então, como já está escrito street, ele imagina que é uma rua, não é uma avenida, não é um. Ele já tem uma noção melhor de qual é o local que ele vai ter que ir, que ele, de repente a gente está conversando. Se fosse uma avenida, por exemplo, ao invés de street, seria avenue, e a gente teria uma noção que a avenida tem um fluxo maior de carros, é um pouco maior também. What time is it? What time is it? What time is it now? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês. What time is it now? Vocês conseguem me responder? What time is it now? Vou deixar aqui, ó. 15:42. 15:42 ou 15:42. Certo? 15:42. 15:42. Para horas é sempre respondendo it's 15:42 ou então tem pessoas que gostam de falar a hora ao invés de 15. Vamos para cá. 15:42. Tem pessoas que gostam de chegar e falar 3:42 AM ou PM. Normalmente vai ser mais quando tiver um número redondo, tipo 3 horas, 3 p.m. Quando começa a ter muito número, aí acho que pelo menos eu nunca costumo ouvir, né? Mas quando está um número mais redondo, 3 horas, que aí você pode falar mais rápido, 3 p.m. Ou então, aqui, 15. Também as pessoas falam 1500, que seria tipo 1500, 1500. O 100 porque você tem 15 cents. Então, 15 cents são 1500. 1500, 1500 em horas. Tem algumas variáveis, mas o mais básico mesmo, 15:42 ou então 3:42 p.m. Para a hora também a gente tem alguns detalhes. Por exemplo, quando a gente pergunta a hora e a pessoa, ela, deixa eu ver, sequência de 4 zeros. Normalmente, a sequência de 4 zeros, você não tem 4 zeros. Você pode até falar 4 zeros, mas para não ter problema, double O seria o mais fácil, Roseli. Sequência de 4 zeros. Double O. Porque se for falar 4 zero ou 4 zeros, 4 O's, pode ficar tipo 4 zero, entendeu? Então double O, acho que é o mais certo para você poder não gerar tanta dúvida para 4 zeros. Se eu quiser falar 200 no caso do CEP, pode sim, Janaína, pode falar 200 no CEP. O legal é só a gente conseguir falar da forma mais
clara, né? Que a pessoa não crie dúvidas e tal. Mas, por exemplo, é um número inteiro, que aí de repente está no final ali do CEP, pode falar 200 que não tem problema. Tá, vamos lá em horas. Então, voltando aqui para horas. Respondendo, it's 15:42. It's 3:42. Só que quando for 3:42, indicar se é AM ou PM. Normalmente, quando você faz uma pergunta dessa, se está no ambiente externo, se é durante o dia, você não vai precisar ser tão claro de indicar PM, AM, porque se você está na rua, você está vendo o tempo, você sabe se já passou de meio-dia ou não. 3:42 PM. Você não precisa nem falar o PM. 3:42. Certo? E aí, a gente tem aqueles casos de 3:30, 3:45, 3:15. Vamos lá. A gente tem um ponto, acho que até tem uma apresentação aqui sobre isso. Tem. Certo. Posso até falar para vocês, eu vou falar mostrando o relógio. Que a gente tem o quê? 15:15, 15:30, ou 15:30, 15:45. Seria 15:15, 15:30, 15:45. Além disso, a gente pode contar por quartos de hora. Então, 15, quarter to 15. 15, half past 15. Quarter to 16. Seria o próximo, na verdade. Vou mostrar aqui, vou colocar aqui na apresentação, para deixar um pouquinho mais claro, senão eu vou complicar muito falando. E aí fica melhor de vocês entenderem, olhando para o relógio. A gente tem para essas variáveis de quarto de hora, quarter past, half past, quarter to. O past pode ser after, past ou after. Certo? Um ou outro aqui. Quarter to, half past, quarter after. Então, se o horário está entre 0 e 15 minutos, você fala o horário, mais, na verdade, os minutos, mais o after, ou past, e a hora. Certo? Vamos lá. O relógio está 15:05. Então você vai falar 5 after ou past, 5 after 15, ou 5
past 15. Mesma coisa se for 10, por exemplo, 10 after 15. 30. Isso. E aí eu vou botar aqui um exemplo de 15 e 50. 10 to 60. Vou aumentar aqui essa tela para facilitar agora com o compreendimento de vocês. Quando for par, só repetir e ímpar. Não entendi direito, Maria. Se puder, de repente, escrever novamente aí, agradeço. Então, vamos lá. Falando sobre os horários, a gente fala, marcando sempre aqui o horário de 15, 30, 45, que são os quartos de hora. Então, quarto de hora, aqui é um quarto, aqui é metade de uma hora, e aqui é o outro quarto, tá faltando um R. Aqui é o outro quarto de hora. Isso aqui é um quarto depois das 15, 15. Então, quarter past 15, quarter after 15. Half past 15 também, que a gente está falando de 15 horas, esse primeiro horário. Quarter to, aí esse quarter, falta o quê? Um quarto para, aí eu olho para cá para o horário, então falta um quarto para 16. Um quarto para 16, eu estou jogando para frente. O quarto está faltando um quarto para chegar às 16 horas, 15h45. Faltando 15 minutos para chegar às 16 horas. Da mesma forma que você fala um quarto, você pode falar 15 também. A forma britânica, inglês mais antigo, mais polido, a gente vai usar past. Past. Então, past é UK, o British English. UK. Certo? United Kingdom, Reino Unido. Se for 15 e 5 minutos. Então são 5 minutos depois de 15, das 15 horas. 5 after 15. 5 past 15. Certo? After, US. É o americano, normalmente fala o after. US. Certo? Então a gente tem o quê? Passou um quarto de hora. Quarter past 15. Um quarto passado das 15. Ou então um quarto depois das 15. Half past 15. Metade. Metade de uma hora. Half past 15. Metade passou das 15. Half past 15. Aqui. Falando mais uma vez quarto. Então passou a metade, a gente vai para o quarto, mais um quarto de hora. Quarto para 16. Então, quarter to 16, porque está faltando só um quarto para as 16 horas. 15 e 5. Então, 5 minutos depois, after 15. 5 minutos passado das 15, certo? 5 after 15. 5 past 15. Se for 50, a gente já olha para cá e aí tem que fazer um pouquinho de cálculo. 50, faltam quantos minutos para 16? 10 para 16. 10 to 16. 10 to 16. Faltam 10 minutos para as 16 horas. Isso é uma forma mais bonita, mais formal de se falar a hora. No dia a dia, você pode chegar e falar a hora da forma que você quiser. Por exemplo, 15:50. 15:50. 15:05. 15:10. 15:50. 15:15. Então, você pode também falar a hora pela dezena dela, pelo horário normal que ela é. A forma escrita mais bonita, mais formal, é essa forma aqui, quarter
after 15, half past 15. No dia a dia você vai ver várias formas de se falar. Vai ter o coloquial, vai ter a forma mais polida. E é claro que assim, a gente está aprendendo inglês, então quanto melhor a gente aprender, assim, a qualidade de poder falar, conversar, as pessoas ouvindo, nossa, se a pessoa fala bem inglês, então você tem uma abertura muito melhor para conversar, para as pessoas quererem conversar com você, né? Então sempre é legal você tentar usar o inglês o mais correto possível. Aos poucos você vai pegando de repente uma gíria de algum lugar, alguma forma diferente ou mais local de se falar de alguma região. E isso é com o tempo, mas o quanto mais polido você puder falar, melhor, certo? Então, esses são os detalhes para a hora. Vou voltar aqui. Esses são os detalhes que vocês têm que ter uma noção para a hora, que é a forma certa de se falar a hora. Então, pessoal, what time is it now? Agora, para vocês. What time is it now? Já cairia mais ou menos aqui assim, né? Pelo meu relógio, 15:58. 15:58. Então dá 2 past or 2 after 15. 2 past or 2 after 15. Past 15. 15:58, certo? E quando o seu horário encaixar certinho, cravado ali, por exemplo, daqui a um minutinho, 16 horas, 4 horas da tarde, 16 o'clock. 16 o'clock. Não esquecendo do apóstrofe lá em cima, 16 o'clock. Certo? 16 o'clock. Alguma dúvida em relação à hora, a forma como são marcados os minutos? Como é que está para vocês aí? Tentando ver se eu consigo ver aqui as perguntas. Por enquanto, só vi aqui a última foi da Maria Araújo sobre par e ímpar. Quando for par, só repetir e ímpar. Tá, ok, Jana. Ah, sim, você fala de números, por exemplo, se forem dois pares. Normalmente é repetido de par em par, né? Double O. Pode, por exemplo, se for um caso, tem três, triple O, mas não é nada que a gente não costuma ouvir. Normalmente é double O ou triple O, poderia ser os três zeros, e aí sim você pode falar o. São três zeros juntos, né? Triple O. Então, nesse caso, vamos passar para Lesson 7, Vocabulary. Lesson 7. A gente tem algumas expressões em Lesson 7. Por favor, please, obrigado, thank you. De nada, welcome, you're welcome. Muito obrigado, thank you very much. Sinto muito, I'm sorry. Talvez, maybe. Muito, very. Como, quanto, how. Como vai você? How are you? Eu estou bem, I'm well. Eu estou muito bem, I'm very well. Eu não estou bem, I'm not well. Com licença, excuse me. Desculpe-me, sorry.
ou I'm sorry. Doente, sick. Também, too. Eu estou doente, I'm sick. Prazer em conhecê-lo, ou conhecê-la, né? Nice to meet you. Então, vou falar aqui novamente essas expressões, e aí repito em inglês e peço agora que vocês repitam junto comigo. E essa hora é realmente a hora que vocês têm que desligar quem está ao redor, podem te chamar de maluco, podem te chamar do que for, mas você está aprendendo inglês agora. Vamos lá então. Por favor, please. Por favor, please. Obrigado, thank you. Obrigado, thank you. Lembrando do TH é ali ó, na ponta, são entre os dentes, mas ali bem próximo do dente de cima. Thank you, certo? Obrigado, thank you. Ele sai quase com um sonzinho de S. De nada, you're welcome. De nada, you're welcome. Esse you're welcome, ele é you are welcome. Só que na forma mais rápida de se falar, you're welcome. You're welcome. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado. Thank you very much. Sinto muito. I'm sorry. Sinto muito. I'm sorry. Talvez. Maybe. Talvez. Maybe. Muito. Very. Muito. Very. Como ou quanto. How. Como ou quanto. How. Como vai você? How are you? Como vai você? How are you? Eu estou bem. I'm fine. Eu estou bem. I'm well. Desculpe. Eu estou bem. I'm well. Uma outra forma de falar que você está bem também é How are you? Quando alguém te perguntar, você vai responder I'm well ou I'm fine. Os dois são bem próximos. Tem o mesmo sentido também, na verdade. Eu não estou muito bem. I'm very well. Eu não estou... Quer dizer, eu estou muito bem. I'm very well. Eu não estou bem. I'm not well. Eu não estou bem. I'm not well. Com licença, excuse me. Com licença, excuse me. Desculpe, sorry. Desculpe, sorry. Doente, sick. Doente, sick. Também, too. Também, too. Eu estou doente, I'm sick. Eu estou doente, I'm sick. Prazer em conhecê-lo, nice to meet you. Prazer em conhecê-lo, nice to meet you. Então, são as palavras que ficam na lição 7, vocabulário todo que você aprende na lição 7. E com essas palavras a gente tem algumas frases chaves, key sentences. How are you? Como vai você? I'm fine, I'm well, ou I'm okay. São 3 tipos de resposta que você pode ter. How are you? Vocês podem me responder agora. How are you? Are you fine? Well? Okay? Good. What time is it now? What time is it now? Agora estou pegando vocês desprevenidos. Quero saber que horas é aí para você agora. What time is it now? Certo. A gente já pegou esse What time is it lá do outro do Lesson 6 e o legal é o que? A gente tem algumas palavras a mais nesse vocabulário que são importantes para você ser um pouco mais educado para conversar. Por exemplo, pedindo por favor, com licença. Então, dependendo de como for a sua pergunta, com quem você for conversar, se você vai atravessar uma pergunta, um grupo de pessoas que estão conversando, você quer chegar a perguntar alguma coisa que você tem dúvida, com um grupo de pessoas que você não tem tanto contato, você vai atravessar, é interessante você pedir um por favor, com licença. Você ser educado muitas vezes vai te facilitar obter o que você quer, né? Nesse caso, você quer saber a hora, então você perguntando a hora de uma forma educada,
facilita muito. Normalmente, brasileiro viajando para fora do Brasil, existe um pouco de discriminação, racismo, essas coisas. Na verdade, o latino viajando, por exemplo, para a Europa tem muito disso, né? Então, se você chega num lugar falando um inglês legal, compreendendo um pouco, pelo menos, o que a pessoa vai falar para você, você sendo educado, você tem uma abertura muito grande para poder conversar e conseguir tirar qualquer tipo de dúvida que você tenha no meio do caminho, caso você esteja perdido, de se direcionar para se encontrar novamente. Então, o interessante é você saber quais são as palavras para você chegar de uma forma educada e correta falando inglês. Nesse caso, vamos lá. What time is it, please? What time is it, please? Que horas são, por favor? It's 15:30. 15:30. As duas formas de se falar é uma americana e outra britânica. What time is it, please? It's 15:30. It's 15:30. 30 americano, 30 britânico. E para vocês aí, what time is it, please? Que horas são? Lembrando de responder sempre com it's na frente. It's 16 and 7. 16, 7. Ou 7 past 16. 7 past 16. 7 after 16. 7 minutos depois das 16. E aí você conversando, a pessoa te respondeu, você não consegue entender nada. Nossa, como é que eu vou fazer agora? Aí mais uma outra forma de você perguntar. I'm sorry. Can you repeat, please? Can you repeat, please? Então você já se desculpa. I'm sorry. Can you repeat, please? Me desculpa. Você pode repetir, por favor? Outro tipo de pergunta. Excuse me. Can you say it slowly? Excuse me. Can you say it slowly? Tipo, com licença, você pode me falar isso devagar? São perguntas que de repente vão te facilitar. Porque no dia a dia, a pessoa falando, principalmente a pessoa que já fala inglês, que tem uma certa fluência, ela vai falar de repente rápido, vai te responder rápido, porque é o natural dela. Que nem aqui eu conversando com vocês, falo rápido, e as palavras do português, de tão rápido que eu falo, parece que assim, são todas palavras juntas. Então, para quem não é brasileiro, para quem não entende português bem, eu tenho que falar um pouquinho mais devagar para poder compreender. O mesmo caso é com a gente quando a gente estiver conversando com uma pessoa que já tem o inglês como uma língua mãe. Ela vai falar uma resposta de repente muito rápida. E a gente vai, nossa, o que será que ela está querendo falar mesmo? Então, excuse me, can you say it slowly, please? Com licença, você pode falar isso para mim devagar ou vagarosamente? Essas perguntas aqui são interessantes para vocês responderem, para vocês perguntarem, caso não consiga entender o que está acontecendo, o que está falando, fala um pouquinho mais devagar, então repita para mim, por favor. Vamos lá, vou falar de novo, vou perguntar aqui de novo, pedir para vocês perguntarem junto comigo, certo? Me desculpa, você pode repetir, por favor? I'm sorry, can you repeat, please? I'm sorry, can you repeat, please? Com licença, você pode falar isso devagar? Excuse me, can you say it slowly? Excuse me, can you say it slowly? Com certeza as pessoas vão parar, vão falar para você da melhor forma, vão tentar te... Porque você está falando, está sendo uma pessoa gentil, está falando da forma correta, então as pessoas vão parar, vão querer tentar te ajudar de alguma forma. E aqui, Vocabulary Lesson 8. Aqui são as palavras que a gente aprende na lição 8. Secretária, secretary. Dona de casa, housewife. Balconista, clerk. Garçom, waiter. Garçonete, waitress. Ator, actor. Atriz, actress. Cantor, singer. Político, politician. Encanador, pumbler. Pintor, painter. Costureira, seamstress. Bombeiro, fireman. Telefonista. Telefonista tem algumas opções, né? Tem telephone operator e telephonist. São duas opções para telefonista. Barbeiro, barber. Recepcionista, receptionist.
Comissário ou comissário de bordo, flight attendant. Jogador, player. Arquiteto, architect. Cabeleireiro, hairdresser. Carteiro, postman. Profissão, profession. Ocupação, occupation. Governanta, housekeeper. Desempregado, unemployed. Gerente, manager. Cozinheiro, cooker. Vendedor, salesman ou seller. Então vou falar agora devagar cada uma dessas palavras e peço que vocês também repitam comigo, tá bom? Secretária, secretary. Secretária, secretary. Dona de casa, housewife. Dona de casa, housewife. Balconista, clerk. Balconista, clerk. Garçom, waiter. Garçom, waiter. Garçonete, waitress. Garçonete, waitress. Ator, actor. Ator, actor. Atriz, actress. Atriz, actress. Cantor, singer. Cantor, singer. Político, politician. Político, politician. Encanador, pumbler. Encanador, pumbler. Pintor, painter. Pintor, painter. Costureira, seamstress. Costureira, seamstress. Bombeiro, fireman. Bombeiro, fireman. Telefonista, telephone operator. Telefonista, telephone operator. Telefonista novamente, telephonist. Telefonista, telephonist. Barbeiro, barber. Barbeiro, barber. Recepcionista, receptionist. Recepcionista, receptionist. Comissário de bordo, flight attendant. Comissário de bordo, flight attendant. Jogador, player. Jogador, player. Arquiteto, architect. Arquiteto, architect. Cabeleireiro, hairdresser. Cabeleireiro, hairdresser. Carteiro, postman. Carteiro, postman. Profissão, profession. Profissão, profession. Ocupação, occupation. Ocupação, occupation. Governanta, housekeeper. Governanta, housekeeper. Desempregado, unemployed. Desempregado, unemployed. Gerente, manager. Gerente, manager. Cozinheiro, cooker. Cozinheiro, cooker. Vendedor, salesman. Vendedor, salesman. Vendedor novamente, seller. No vendedor, seller. Tá, acabei de olhar aqui para os comentários, então estou vendo aqui. No livro tem dois obrigados. Um fala thanks e outro fala thank you. Normalmente é thank you e outro thanks. Thanks é realmente essa forma mais informal. Thanks, thanks. É um agradecimento geral. Quando você está agradecendo a uma pessoa, um agradecimento que você, de preferência, está fazendo para uma pessoa, embora você possa fazer para mais de uma, né? Fazer para um grupo, por exemplo. O legal é o thank you, porque você está direcionando, você está colocando uma direção naquele obrigado. Então, thank you, você está agradecendo, olhando para olho a olho com a pessoa. Thank you é o mais formal. O thanks é tipo, valeu, valeu, obrigado. É algo um pouquinho mais informal, certo? Então aqui, Vocabulary Lessons 8, são as palavras que aprendemos na lição 8, relativa a profissões. Com isso temos... agora que eu vi que meu rosto está aqui na frente, né? Então, deixa eu tirar aqui meu rosto para que vocês possam também enxergar. Vocês não estavam enxergando aí o finalzinho, né? Manager, gerente. Manager, gerente.
cozinheiro, cooker. Cozinheiro, novamente, cooker. Vendedor, salesman. Vendedor, salesman. Ou a outra opção de vendedor como seller. Vendedor, seller. Com essas palavras, a gente pode começar a montar mais algumas perguntas usando o what, por exemplo. What is your occupation? Qual é a sua ocupação? I'm a student. I'm a student. What is your profession? Qual é a sua profissão? I'm a teacher. I'm a teacher. Eu sou um professor. Eu gostaria que vocês pensassem, o que é o legal assim no inglês? A gente, quando vai falar inglês, normalmente a gente vai falar alguma coisa direcionada normalmente com algo ao redor da nossa vida. Então é sempre legal, sempre interessante a gente aprender as palavras em inglês de coisas ao nosso redor. Por exemplo, a gente já falou de endereço, agora a gente está falando de profissão. Então eu quero que vocês pensem, cada um de vocês, o que eu faço, o que eu trabalho, quais são as palavras, o que seria a palavra exata para o que eu trabalho, para a minha profissão. Eu sou, por exemplo, um advogado, eu sou de fato um estudante, eu tenho alguma outra formação. Então, qual é a palavra que significa a minha profissão, ou meu trabalho, minha ocupação? E aí é onde você começa a desenvolver um pouco mais seu inglês. Tá, isso aqui que significa, então, eu sou dona de casa, por exemplo, housewife. Então, I'm a housewife. I'm a teacher. Então, quando você vai conhecendo as palavras ao seu redor, é que você começa a aumentar o seu vocabulário e você começa também a pensar em palavras a mais que você precisa saber para você poder conversar numa oportunidade. De repente você está conhecendo uma outra pessoa, de querer falar um pouco de você, quando está conhecendo alguém, né, num primeiro momento, que normalmente é isso. Quando você vai para qualquer lugar novo, diferente, que você precisa conversar com pessoas novas, normalmente rola essa parte de introdução, de você querer conhecer a pessoa e a pessoa querer te conhecer. Então, para isso, precisa do quê? Você saber palavras da sua vida, de coisas ao seu redor, que possam te descrever. Sua profissão, o que você gosta. Nesse caso aqui a gente está falando de profissão, então pensem para vocês. What is your profession? Qual é a sua profissão? Como é que vocês responderiam? I'm... E aí a profissão que vocês exercem, que vocês têm. Certo? Vou colocar aqui mais algumas perguntas para vocês. E aí a gente começa a variar um pouco. Quando você acha que a pessoa, de repente, é de alguma profissão. Você começa a fazer perguntas direcionadas, né? Estamos aqui nas horas. Então, quando você acha que conhece a pessoa ou já ouviu falar algo dela, você vai começar a dar alguns chutes. Será que ele é professor? Será que ele é um barbeiro? Então, para esses chutes, por exemplo, is she a flight attendant? Ela é uma comissária de bordo? Is she a flight attendant? Quando você já tem uma noção, já imagina que a pessoa seja, então você faz uma pergunta já direcionada, já imaginando, poxa, será que ela é? Deu um chute, pode ser sim ou pode ser não, né? É o que todo mundo fala.
50% para cada um, quando você não sabe. Então, no, nesse caso a gente não é. No, a resposta mais curta, she is not, ou she isn't, she is not. Ou no, she isn't. Opa, eu aqui. Apóstrofe. She isn't. E aí, claro, que agora a gente está no momento que a gente está aprendendo inglês, que a gente está desenvolvendo um pouco mais, então o interessante é o quê? No, she isn't. E aí você vai e responde exatamente o que ela é. No, she is not a flight attendant. She is a... Eu não sei se coloquei aqui, mas vou colocar... Eu acho que não estava com parte do vocabulário, mas aproveitando esse momento aí de pandemia, que as pessoas estão trabalhando bastante, vou fazer uma homenagem. She is a nurse. She is a nurse. Nurse é a enfermeira. She is a nurse. Certo? E aí você vê, de repente, no hospital, mais uma outra pessoa passando. Aí você, nossa, será que ela também é? Isso, você viu uma outra pessoa passando. Is she a nurse? Viu uma outra pessoa, de repente, passando pelo hospital. O que você imagina? Será que ela também é? Você viu que essa aqui não era uma comissária de bordo, era uma enfermeira. E aí, de repente, você vê uma outra pessoa vestido parecido. Tá, is she a nurse? Será que ela, ela é uma enfermeira? No. Então, novamente você errou. No. She is a doctor. Então, é uma médica. She's a doctor. Mais uma palavrinha nova aí, então. Doctor. Medic. Que é uma médica, certo? E aí, o interessante é o quê? Verbo to be. Afirmativo. Sujeito. Verbo. Vai fazer a pergunta? Verbo to be para frente. E o sujeito para cá. Ok? Mesma coisa aqui, ó. Verbo to be. Opa. Esse aqui não. Verbo to be. Is. She. She is. Sempre invertendo quando faz a pergunta, certo? A gente tem mais uma perguntinha aqui no nosso slide. Is he unemployed? Is he unemployed? Ele está desempregado? No, he's not. No, he is a painter. Ele não está desempregado, ele é um pintor. Certo? O verbo to be sempre fazendo essas inversões. O verbo na frente, sujeito depois. Isso é o quê? Uma pergunta. Uma resposta afirmativa. O sujeito está ali na frente. He is a painter. He is a painter. Certo? Até aqui alguma dúvida? Como estamos aí? Ver os comentários aqui, vamos ver se tem alguma dúvida a mais. Sua tela. Ah, tá. Isso aí. Assistant. Então, vamos lá, vamos corrigir aqui a Maria Araújo. Bom, já colocou um exemplo aqui na tela. Deixa eu voltar para cá.
Quando você vai colocar uma palavra e existe um adjetivo para essa palavra, por exemplo, administrativo, assistente, vou botar aqui administrativo como ADM, a gente já sabe o que é. Assistente administrativo. Como é que funciona isso no inglês? O adjetivo o assistente, o adjetivo dele é administrativo, né? Seria o que vai discriminar que tipo de assistente ela é. Para o inglês, como é que funciona isso? Sempre quando você vai ter um adjetivo, você vai ter a explicação, né, do que seria o sujeito, do que seria o principal, a palavra principal. Essa parte que seria o adjetivo, ela vai passar para frente do sujeito. Então, administrative assistant. Que o Google me corrija depois se eu estiver errado, mas isso aí. Assistente administrativa. Administrative assistant. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida a mais que vocês tenham? Bem, a gente está chegando então no finalzinho da nossa aula hoje. Vou aqui abrir o e-mail então para a gente poder ver se tem alguma pergunta por e-mail, algum tipo de dúvida. Esse momento também, se vocês quiserem comentar alguma coisa a mais aí, algum detalhe da aula que vocês tenham gostado, que vocês para uma próxima aula de repente vocês queiram repetir. Estava dando uma olhada aqui nas minhas anotações, tem um ponto também que é interessante depois de levantar. Quando você de repente está perguntando alguma coisa para alguém, você vai de repente interromper alguma conversa, você vai atravessar uma conversa e vai falar I'm sorry, e aí começa uma pergunta. Uma outra forma de você se desculpar, ao invés de falar I'm sorry, que o britânico fala muito, é pardon. Pardon, que é perdão, né? Pardon. Pode ser I'm sorry. Por exemplo, você tá perdido, você encontra uma pessoa na rua, I'm sorry, where is... Aí você fala o nome da rua, por exemplo, lá, Alfândega Street. Então, pardon, where is Alfândega Street? Um outro ponto que eu acho legal também lembrar é o seguinte, às vezes quando a gente não entende, eu vejo muito brasileiro falando assim, quando a gente não entende o que foi falado em inglês, no português a gente não entendeu, como é que a gente faz a pergunta? O quê? O que foi? Quando a gente faz essa mesma tradução do o quê para o inglês, é o quê? Como é, né? What? Esse what
ele é algo muito ríspido, né? Assim, você pode falar de uma maneira um pouco mais polida, um pouco mais educada, quando você não entende alguma coisa. Tipo, a pessoa falou alguma coisa, você, o quê? Ao invés de você falar, what? Tipo, parece assim, você está confrontando uma pessoa quando você faz uma pergunta dessa, quando você não entende o que a pessoa conversou, né, tá falando para você. Então, se você puder substituir what por essas duas palavras aqui, sorry, ou perdão, fica muito melhor, assim, fica mais suave, na verdade, a pergunta, assim, tem um tom mais suave. A pessoa não se sente tanto impacto na hora de conversar. Isso é algo, assim, mais minucioso para conversa no dia a dia. Quando você fala what, quando você não compreende alguma coisa e pergunta para a pessoa what, tipo, parece que você está quase confrontando a pessoa pela forma de falar. Tá certo que você é uma pessoa que é estrangeira, não tem o inglês como a língua mãe, então a pessoa vai entender que não é bem esse confronto, que é a palavra que está no seu vocabulário. Se você puder usar sorry, tipo, você não entendeu alguma coisa, sorry, can you repeat that again? Ou então, pardon, can you repeat it please? É, é muito melhor do que você falar esse what. Ele soa muito mais educado, certo? Bem, abri aqui o e-mail, não temos nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aparentemente não. Bem, não estou conseguindo ver mais nenhum comentário. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula. Para quem é da unidade Evolute Centro RJ, eu vou até abrir uma palavrinha nova para vocês aqui. Vai ter um spoiler, tem um spoilerzinho para vocês aqui do que a gente vai ter aí para a próxima semana. Ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Tem que aumentar isso aqui, né? Spoiler do que a gente vai ter aí para a próxima semana para vocês. Ó. Quem gosta de Globoplay aí, quem está querendo assistir o Globoplay, isso aqui para o pessoal da Evolute Centro RJ, a gente vai ter o sorteio aí para vocês. Acho que em breve, de repente entre hoje até segunda-feira no máximo, a gente vai colocar nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Então acompanhe a gente pela rede social para entender como vai ser feito esse sorteio desse voucher do Globoplay. Para quem está vendo Big Brother, quer ver essas séries novas que tem da Globo, acho que é interessante. Então, o pessoal da Evolute Centro J acompanha aí nas nossas postagens que a gente vai ter alguma coisa aqui para vocês ganharem esse voucher do Globoplay. Perfeito? Um grande abraço para vocês. Eu espero que vocês passem uma boa semana. Tendo alguma dúvida aí de lições do Book 8 para baixo ou 9 para cima, só chamar a gente lá no grupo do WhatsApp ou mandar mensagem por e-mail para evoluteduvidas@gmail.com. Sigam a gente nas redes sociais, do Facebook, Instagram. E esse aí é o nosso WhatsApp da recepção. A gente está com o WhatsApp da recepção também funcionando, assim como o do pedagógico. Uma boa semana para todos. Evitem compartilhar mensagens negativas. Estaremos juntos em breve, tá bom? Tchau, tchau.